Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Hoje foi lançado o trailer de Cruella, novo filme da Disney em live action que estreia agora em março de 2021 nos cinemas e que, como você muito bem sabe, será protagonizado pela maravilhosa Emma Stone, que já teve passagem pelo universo dos heróis em Homem-Aranha, que brilhou muito nas telas por conta de La La Land e que a gente sabe que tem uma capacidade fora do normal de protagonizar belíssimas cenas de drama. Então não espere um filme caricata que vai colocar Cruella na caixinha da vilã doida. Ela é muito maior do que isso e essa complexidade Emma Stone promete trazer pra gente nos cinemas. Então roda a vinheta que eu vou comentar cada detalhe do que esperar dessa história e, claro, a imagem de Cruella para nós, pessoas que conheceram essa grande vilã na animação de 101 Dálmatas. Antes da gente começar esse papo, duas coisas que vocês precisam saber. A primeira é que eu estou sem microfone, então tem um pouco de eco. A segunda é que Panda Mendes está tentando resolver nosso problema de internet lá na sala, então ele está no telefone com a operadora, provavelmente vai vir eco da voz dele de lá. E a terceira é que está rolando um temporal lá fora, com raios e trovões, então provavelmente teremos uma trilha sonora da natureza acontecendo por aqui. Antes da gente começar a falar do trailer e do filme que vem aí em maio desse ano, quero falar um pouquinho sobre a origem da personagem Cruella. Ela surgiu em 1958, quando o livro 101 Dálmatas foi lançado, e depois teve aí sua primeira participação na animação em 1961, que foi quando a Disney lançou o primeiro filme de 101 Dálmatas. Depois tiveram outras participações da personagem em vários outros conteúdos, como Descendentes, várias animações, várias participações. E claro, nesse momento em que os vilões são enaltecidos e são trazidos para a luz dos filmes e das séries, Cruella não poderia ficar de fora. Ela é uma personagem extremamente complexa, tem uma personalidade única que inclusive não deve ser comparada a nenhuma outra personagem. Eu acho que a gente já passou da hora aí de entender que cada personagem foi desenvolvido por um quadrinista diferente, por um roteirista diferente, por um escritor diferente e, portanto, todos eles vêm a partir de um ponto de vista de uma pessoa e o que essa pessoa quis trazer de mensagem. Tanto os vilões, quanto os heróis, quanto os mocinhos das histórias têm um porquê de existir. E esse porquê só existe na cabeça do seu criador. A partir do momento que a história é entregue para nós, a gente faz literalmente o que a gente quiser com essas referências, principalmente dos quadrinhos, que eram momentos muito pessoais aí pra galera da década de 60 até a década de 90 mais ou menos, quando não tinha internet, não tinha popularização da conversa no momento que algo era lançado, eram momentos e experiências muito solitárias. Às vezes na escola, na rua ou no play do prédio, a gente tinha acesso ali a conversar com outras pessoas e desbravar um pouquinho outras opiniões. Mas ainda assim, eram bolhas muito pequenininhas, diferente de hoje em dia, que no momento, por exemplo, que surge um filme como Joker, do Todd Phillips, que teve aí um grande enaltecimento como um grande filme do universo dos vilões, vindo aí da DC, a gente teve discussões muito legais sobre saúde mental, principalmente sobre a construção de um personagem como Joker. Utiliza-se muito ali como fonte o filme do Heath Ledger, né, do Cavaleiro das Trevas, em que ele mesmo diz pro Batman que um precisa do outro, então é uma relação abusiva e tóxica de codependência. Tudo isso é levantado como questão agora, que a gente está aí abrindo esse diálogo pro mainstream, né, colocando filmes de altíssimas bilheterias, tanto nos cinemas quanto nos streamings, para que todo mundo possa discutir, comentar e desbravar essas outras camadas desses super vilões. E agora, então, a gente vai ter aí a grande estreia da Disney com Cruella. É um filme que eu tô esperando muito desde 2020 e que promete discutir não aquela romantização de argumentar por que um vilão foi do ponto A para o ponto B destruindo o mundo. Cruella é uma mulher má. Ela mesmo fala isso no trailer. Ela é má. Ela é cruel. Ela
fala inclusive que as pessoas tinham medo dela se transformar numa psicopata. Então eu não acredito realmente que a Disney tenha como objetivo romantizar os motivos de Cruella ser quem ela é. Vi alguns comentários falando que as pessoas estavam romantizando uma mulher que mata cachorros para fazer casacos de pele. Isso é o que aparece na animação. Eu acho que lá nas décadas de 60 até as décadas de 90, esse longo período de produções de animações da Disney, realmente foram criadas bolhas romantizadas em que os vilões tinham seus objetivos e, claro, suas intenções extremamente diminuídas, porque eram animações que estavam conversando com o público infantil. Cruella tá longe de ser um filme focado no público infantil. Eu acho que ele conversa muito mais com as crianças da década de 80 e de 90, que hoje são adultos atuantes aí na sociedade e que têm a visão desses personagens ainda muito embalados para presente pela Disney da infância que a gente viveu. Então eu acho que essa repaginada na personagem vai trazer alguns pés no chão e algumas discussões bem reais sobre quem é a Cruella de verdade. Cruella já começa com uma proposta muito peculiar. Ela teve uma premissa escrita antes do roteiro, que foi baseada no livro original. Então, a personagem que a gente vai ver nos cinemas é a que foi descrita no livro de 1956. A partir dessa premissa, toda a história narrativa desse filme foi escrita por outros 2 roteiristas, que aí desenvolveram a trama, os outros personagens e como que a Cruella vai desenvolver aí a sua história, principalmente em primeira pessoa pela primeira vez. Ela não é uma mera vilã na história de alguém, ela não tá atrapalhando a vida de alguém. Ela tá contando pra nós quem ela é, como ela surgiu e principalmente quais são os objetivos dela. Uma coisa curiosa que a gente pode destacar aqui sobre esse filme é que o diretor de Cruella é o mesmo diretor do filme Eutônia, que é protagonizado pela Margot Robbie. E, para quem não sabe, a Margot Robbie nesse filme interpreta uma patinadora do gelo que é oficialmente a vilã da história de outra pessoa, né? Ela não é uma mocinha contando como a sua história foi moldada pela sociedade que a desprivilegiou, qualquer coisa parecida com isso. E isso fala muito do que a gente vai ver em Cruella, já que a Disney decidiu não romantizar essa vilã e vai realmente contar a história de tudo o que aconteceu na vida de Cruella a partir de um ponto de vista que ela mesma assume que beira o psicopata. Então a gente tem aí algo bem diferenciado do que a gente vê em Joker, que foi uma comparação que muita gente fez. Em Joker a gente vê uma história sendo contada por fora, mas o grande vilão é, na verdade, vítima de uma sociedade que exclui, que bate, que maltrata, que renega, que ri na cara do outro, né? Que não se importa com a saúde mental do outro. No caso de Cruella, a gente vai ver uma história contada em primeira pessoa de uma mulher que se considera má e que sabe que todo o caminho que ela está trilhando é por escolha. É um ponto de vista muito peculiar, principalmente vindo da Disney, que a gente sabe que tem aí escolhas bem seguras com relação à definição de personagem, tanto para streaming quanto para cinema e para televisão. Eles sempre optam pelo caminho do conto de fadas, né? Malévola foi assim. A gente começou a gostar da Malévola da metade do filme pra frente porque ela tinha argumentos e de repente a gente estava entendendo o lado da Malévola na história. Diferente de Cruella, Disney não parece ter nenhum interesse de fazer uma personagem romantizada e sequer tem vontade de fazer com que a gente entenda os seus argumentos. Eu acho que eles estão indo muito pelo caminho da sátira, sabe? De colocar ali um humor ácido que vai fazer a gente questionar, inclusive, a nossa própria sanidade de olhar para aquele filme e achar ele interessante. O filme da Cruella vai se passar na década de 1970, em Londres, ou seja, aquele grande período da revolução punk rock, e dá pra ver isso tanto no trailer quanto no figurino da própria Cruella. Eu vejo ali uma inspiração bem delicada e bem bonitinha a Madonna, que foi para mim a rainha nesse período, tanto dos anos de 1970 quanto 1980, da pessoa que era famosa, era uma popstar e não se levava nada a sério. Ela era a única que acreditava naqueles modelitos dela, ela era a única que acreditava na trajetória que ela estava criando e de tanto acreditar em si mesma, ela acabou convencendo o mundo inteiro
de que ela era a rainha do rock. Eu acho que Cruella brinca muito com essa discussão sobre o que é certo pra mim e o que é certo para a sociedade. A Cruella tem um objetivo, na verdade, como Stella, ainda antes de se tornar a grande vilã Cruella, ela tem um objetivo de se tornar uma grande designer da moda, né? Ela tem paixões por casacos e roupas, estilos, e ela desafia a Emma Thompson, que faz ali a contraponto dela no filme. Ela desafia e as duas iniciam uma grande guerra pelo mercado, pela fama, pelo sucesso e principalmente pelo primeiro lugar, que a gente sabe que é isso que a indústria pede, né? Sempre pede que uma seja derrubada para outra substituir e ganhar aí o grande sucesso. Então, a nossa protagonista, ela começa o filme muito determinada em ser alguém na vida e ela vai descobrindo ao longo da sua trajetória meios não tão corretos assim de chegar no lugar que ela quer. Então, definitivamente, não é um filme pra gente poder olhar e se inspirar, e sim pra gente entender de uma forma engraçada qual é a trajetória de Cruella. Nessa parte aqui, eu sei que vai ter muita gente reclamando, porque assim, o fato da gente ter um filme protagonizado por uma mulher, contando a trajetória de uma mulher, e principalmente uma mulher que acredita muito em si mesma, por mais psicopata que ela seja, segue muito o caminho, sim, claro, de Aves de Rapina. A gente vê a trajetória de várias mulheres ali na DC que tem uma vida própria, que tem uma história própria, que tem um objetivo próprio muito bem definido. E cada vez mais a gente está vendo esse tipo de filme chegando nos cinemas, esse tipo de história sendo contada tanto da vida real quanto dos personagens ficcionais, porque a gente precisa de referencial e de exemplo de determinação. Por mais que às vezes a gente tenha protagonismos psicopatas, como o de Cruella. E isso não é uma novidade, sabe? Sempre aconteceu no universo masculino. Então a Cruella traz uma representatividade feminina muito forte para o filme, principalmente para o cinema e para todas as meninas de um modo geral. E sim, ela traz elementos feministas dentro da história dela. Já dá para ver no trailer vários elementos e a gente pode esperar muitos mais no filme quando ele sair. No resumo, a gente só tem uma certeza, de que Cruella vem para virar uma página da Disney realmente de contação de história. Nem tudo precisa ser romantizado. Algumas coisas a gente pode até colocar numa perspectiva de rir daquilo que a gente está assistindo. Assim como Eutônia, que foi um filme extremamente dramático, mas que em alguns momentos arrancava da gente alguns questionamentos sobre até que ponto aquela menina chegaria. E olha que foi baseado numa vida real, né? Numa história real. Cruella é diferente, Cruella é caricata, Cruella brinca com os figurinos, ela é uma mulher de extremo bom gosto, de altíssima determinação, com um amor próprio que ninguém pode questionar. Traz ali no protagonismo do filme uma mulher que tem uma voz muito poderosa na geração atual. Ela conquista tanto as meninas mais novas quanto as meninas mais velhas, porque a gente acompanha a carreira da Emma Stone há muitos anos. E além de tudo, a Disney, que é brilhante para fazer homenagens, colocou a Glenn Close, que foi a Cruella do filme de 1996 de 101 Dálmatas, na produção. A própria Emma Stone participou da produção executiva do filme. Então existe um time muito poderoso por trás dessa história para poder virar essa página realmente da romantização dos vilões e contar uma história sob uma perspectiva completamente diferente. Eu acho que esse filme vai ser fenomenal. Não acho que ele vá poder ser comparado, depois de lançado, a qualquer outro filme de vilão que esteja aí permeando na sua mente. Até mesmo a Arlequina, como eu vi muita gente comparando, eu acho que não cabe nesse momento comparar as duas produções e as duas personagens. A gente precisa realmente esperar o filme chegar nos cinemas. Previsão aí para maio de 2021 e a gente torce para que isso aconteça. Esse ano as coisas ainda estão bem instáveis, mas a gente está aqui super na torcida. Comenta aqui se você assistiu o trailer de Cruella. Caso você não tenha assistido, eu vou deixar o link aqui na descrição. E comenta o que você espera desse filme, que eu tô super curiosa para assistir. Confio demais nas mãos da Emma Stone e principalmente nos objetivos da Disney para essa nova fase. Obrigada, beijos. E até a próxima. Tchau!